verdade entre nós. Nós pedimos isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem que eu escrevi para compartilhar com os irmãos, o Espírito Santo me deu esse tema essa tarde, sobre, pelo menos, 3 elementos que Jesus assumiu em meu lugar, em sua morte. Pelo menos, eu vou falar 3 elementos, 3 coisas, que Jesus assumiu em meu lugar, na sua morte. Então diga para alguém que está do seu lado: hoje você vai descobrir o que Jesus levou no meu lugar e no seu lugar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, o texto de Isaías 53, ele é o texto mais messiânico da Bíblia Sagrada. O texto de Isaías 53, todo ele aponta para a pessoa de Jesus. Todo ele é profético a narrar toda a história de Jesus. Agora, o que é interessante é que o profeta Isaías, ele vem, se eu não me falha a memória, cerca de quase 600 anos antes de Jesus, e ele é tomado pelo Espírito de Deus, e ele profetiza sobre as características de Jesus. Quando Jesus veio à terra, os líderes religiosos, os sacerdotes e os reis o rejeitaram, porque eles esperavam que Jesus viesse montado num cavalo branco, com uma espada, e viesse punir todos os inimigos de Israel. Só que o que os sacerdotes se esqueceram foram de ler o livro da profecia de Isaías. Apenas algumas pessoas acompanharam a profecia. Uma delas foram aqueles que alguém disse que foram os três magos, mas eles não eram magos. Eles eram de verdade astrólogos, estudiosos de profecias. E quando eles veem aquela estrela passando, eles perceberam que era algo diferente. E eles se lembraram da profecia de Isaías. Então eles estavam acompanhando. Tinha um outro homem também, que estava atento à profecia. O nome dele era Simeão. Quando José e Maria chegam no templo para apresentar Jesus, Simeão, quando pega o garoto, levanta e fala: ó Yahvé, os meus olhos contemplaram a salvação de Israel. Permita que teu filho agora descanse em paz com seus pais. Deus foi tão fiel com Simeão, que Deus disse para Simeão: Simeão, tu não morre antes que os teus olhos vejam o Salvador, antes que os teus olhos contemplem a vida do Messias. Aí quando José e Maria entram no templo, Simeão, quando olha o Espírito Santo, é ele. Ele é a profecia de Isaías 53. Aí Simeão pega o menino e fala: os meus olhos viram a salvação de Israel. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o teu nome. Então, só que os sacerdotes não estavam atentos. E quando Jesus se manifesta, como Isaías 53 está dizendo, simples, humilde, nasceu numa manjedoura, é chamado de Belém, vem lá de Belém, casa de pão, uma cidade humilde. Segundo o texto vai dizer que era uma terra árida, não era frutífera, ou seja, uma terra cheia de problemas. Jesus vem exatamente dessa região. Aí quando alguém fala: olha, Jesus, o Messias, está na terra, alguém olha e fala: Filipe, da onde que ele veio? Veio de Belém. Poderia vir alguma coisa boa de Belém? Filipe falando para Natanael, Filipe fala para ele: então vem e veja com seus próprios olhos. Os sacerdotes ficam confusos, porque o Jesus que eles estão vendo não é o que eles imaginavam. Era um Jesus que veio para se revelar aos pobres. Era um Jesus que andou nas periferias. Era um Jesus que, se viesse na terra hoje, certamente ele passaria em Saracuruna.
certamente ele ia dar um rolê lá no Rasta. Muito provavelmente ele ia querer lá no baile do Rasta para evangelizar. Ele vai falar: não, vamos lá, pastor Leandro Rasta, que o bicho pega lá, eu quero estar lá onde o bicho pega. Ele ia lá, tem andando na Clara, tem baile lá na Clara, tem baile lá. Então vamos lá, que lá também eu quero pregar, porque tem gente lá que eu quero resgatar. Ei, meu irmão, Jesus veio nos lugares mais humildes, mais pobres, para revelar a sua glória. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, Jesus não se importa com cor da sua pele, Ele não se importa com quanto você tem na conta, Ele não se importa com os seus diplomas, não importa quem você seja, Ele quer salvar você. Alguém acredita nisso? Alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Alguém glorifica o nome dEle? Então Jesus, comprometido com a causa do Pai, irmãos, Ele vai pelas ruas, pelos povoados, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. E aqueles homens ficam endemoniados, ficam irados, porque eles fizeram da religião um comércio, eles fizeram da casa de Deus um lugar de ganhos pessoais, a ponto de Jesus entrar no templo. Foi a única vez que a Bíblia mostra Jesus irado. Jesus pega um pedaço de pau, meu irmão, e vai dando paulada, chibatada em todo mundo. Sai, sai da casa do meu pai, sai, aqui é casa de oração, mas vocês querem fazer de covil de ladrões. Sai, Jesus, expulsam eles, porque Jesus, Ele estava comprometido com a causa do Pai. Mas aqueles homens iam ficando irados, porque eles estavam explorando o povo, irmãos. É diferente de hoje. É diferente de hoje, irmãos. Nós temos visto templos, líderes explorando o povo, manipulando a mente das pessoas, aprisionando elas a sincretismos religiosos. Cara, mas Jesus veio para nos fazer livres. Jesus veio para nos libertar de todo o jugo das trevas. Aleluia. E isso ia incomodando aqueles líderes. Parece que eu imagino eles falando: Jesus está quebrando nossos esquemas, Jesus está quebrando as nossas paradas, nossos esqueminhas estão sendo quebrados, a gente está perdendo muita gente fiel, a gente vai ter que matar esse cara. Por quê? Porque Jesus no sábado ia ajudar os necessitados, Jesus no sábado ia curar a gente que estava doente. E eles: mas a lei mosaica diz que não pode fazer nada no sábado. Aí Jesus olha para eles: tá bom, seus hipócritas, mas qual de vocês que um gado, uma ovelha de vocês caindo no buraco, vocês não resgatam no sábado? Porque aquilo que favorece vocês, vocês fazem no sábado, mas para ajudar alguém, vocês dizem que é pecado. Para vocês saber que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra, não só para curar, mas para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta, pega o teu leito e anda. Irmãos, aqueles homens vão ficando endemoniados com Jesus, porque Jesus está ajudando as pessoas no sábado, e na religiosidade deles era proibido ajudar alguém no sábado. Então o que eles começam a fazer, pastora Fabiana? Nós precisamos arrumar um jeito de matar Jesus. Jesus está quebrando o nosso esquema, Jesus está indo contra aquilo que a gente ensina. Então eles vão começar a arrumar uma forma de matar Jesus. E aí vai se levantar um líder chamado Caifás, que era o príncipe dos sacerdotes. Dentro de um santuário tinham 70 sacerdotes, 72, que eram sacerdotes e 2 sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes, eles eram o único que tinham autorização para entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde ficava a lei mosaica, a vara de Arão, os utensílios mais sagrados. Os 70 sacerdotes, eles faziam todo o serviço do templo, de limpeza, de manutenção e por aí vai. Esse líder Caifás, ele encabeça todos os outros sacerdotes e ele começa a levantar um tipo de rebelião para matar Jesus. E ele começa a perseguir Jesus aonde Jesus está.
e dá ordem para os sacerdotes. Nós precisamos pegar ele em alguma coisa, algo que seja de blasfêmia, para a gente poder matar ele, fazer com que o Império Romano crucifique ele. E o dia que Jesus cura alguém no sábado e perdoando pecados, foi a primeira vez que eles dizem: ele blasfema, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Por isso que Jesus fala: mas hoje vocês vão saber que o Filho de Deus, o Filho do homem, tem poder e autoridade para perdoar pecados. E ele cura aquele enfermo. E eles vão lá para Caifás e falam: olha, ele blasfemou, ele perdoou pecados. E isso começou a se tornar um burburinho entre os sacerdotes. Vamos agora levar ele até... Aí prendem Jesus, você já sabe de toda a história. Então Jesus vai passar agora pelo processo da crucificação. Estou encurtando a história. E dentro do processo da crucificação, acontece pelo menos 3 coisas, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, dentro do processo da crucificação. Eu estou trazendo essa mensagem também, por hoje nós celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia é onde nós temos que fazer menção da morte e ressurreição de Cristo. A ceia, Paulo vai dizer que nós precisamos tomar da ceia do Senhor discernindo o corpo de Cristo. O que é discernindo, irmãos? É ter um pensamento voltado para Deus. Discernindo é estar totalmente rendido a Deus, sabe? É alguém que crê no Senhor de verdade. Esse é aquele que discerne o corpo de Cristo. Então, dentre os 3 elementos que envolvem a crucificação de Cristo, primeira coisa é a cruz. A profecia de Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio é o 5º livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés. Moisés profetiza algo que vai acontecer na vida de Cristo. Olha o que o texto vai dizer: ser um homem culpado de um crime que mereça a pena de morte, é morto e suspenso em uma árvore. Seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição, do desprezo de Deus. Sendo assim, não tornarás impuro a terra do Eterno. O Senhor teu Deus te dá como herança. A cruz, irmãos, é um símbolo de morte, principalmente usada pelos romanos. Era uma ferramenta de assassinato, de exposição e vergonha. Lá na lei mosaica, Moisés escreveu em Deuteronômio: aquele que for pendurado no madeiro, ele será maldito. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento da morte de Jesus, que Jesus assume no meu lugar, sabe qual é? A cruz que o tornou maldito. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: ó, ele se fez maldito por você. Não, fala para o outro: ele se fez maldito por você. Fala para ele assim: ó, a maldição estava sobre você, mas ele pegou a tua maldição, por isso você é livre. Cadê os livres? 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 Ele pegou a cruz e assumiu a cruz. A lei estava dizendo: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, ele se fez maldito por nós. Maldito. Segundo elemento da crucificação que Jesus assumiu no meu lugar: a coroa de espinhos. A coroa de espinho, na tradição cristã, é um símbolo poderoso de sofrimento e humilhação e sacrifício de Jesus. Ela representa a dor e a zombaria que Jesus suportou antes da sua crucificação. Mas também é mais importante o seu amor e a sua disposição em sofrer por toda a humanidade. Na Bíblia Sagrada, os espinhos são associados à maldição da terra após a queda de Adão e Eva. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Quando Adão e Eva pecam, pasme você, irmãos, não tinha espinho na terra. Quando Deus criou todas as coisas, não havia espinhos.
não havia ervas daninhas, a terra era pura. Mas quando Adão e Eva pecam contra Deus, a terra é ferida. E uma das feridas que a terra sofre é produzir espinhos. E os espinhos na Bíblia Sagrada, eles apontam para sofrimento. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, a terra vai ser agredida. Ao usar a coroa de espinhos, Jesus carregou sobre si a nossa degradação moral e espiritual, para que aqueles que nele creem possa ser restaurado ao plano inicial de Deus. O espinho, ele representa sofrimento, degradação, humilhação. Sabe o que Jesus faz? Aquilo que era para você, aquela coroa de espinho, ele pega para ele. Ele assume a coroa de espinho, para que eu e você pudéssemos ser restaurados ao plano inicial. Qual é o plano inicial, meu irmão? Deus cria Adão, coloca ele no jardim dentro do Éden, e Deus ali tem o seu relacionamento com Adão. Deus desce no Éden, conversa com Adão. Você sabe um pouco da história. Deus criou o homem para ter intimidade com Deus, para andar junto com Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus. Então, quando o pecado acontece, nasce o espinho. Quando Cristo vem, o que ele faz, irmãos? É como se o espinho nascesse para separar o homem de Deus, entendeu? Então, quando Cristo vem, ele pega o espinho. Agora eu te faço uma pergunta. Quem já brincou de chutar aquela plantinha? Qual é o nome dela? A dormideira. Não tem umas que tem espinho? Você sabe que quando você toca nela, o que acontece? O que acontece? Você se machuca, não machuca? Quando você vai mexer numa rosa, você vê aquela rosa bonita, vou pegar aquela rosa, cheia de espinho, o que acontece com você? O que acontece? Você se machuca. O que aconteceu com Jesus quando ele pegou a coroa do espinho? Ele pega e ele se machuca. O que ele estava dizendo para mim e para você? Eu vou sofrer no teu lugar. As tuas dores eu estou assumindo. O teu sofrimento eu estou assumindo. O teu sofrimento. Eu estou removendo o espinho que te separa do Pai. Eu estou levando sobre mim a coroa de espinho, para que você não tenha que sofrer mais, para que você possa ter de novo acesso à presença do Pai. Aleluia. Ele levou a coroa de espinhos. Ele assumiu o meu sofrimento. Quando Adão e Eva pecam, irmãos, o homem, ele entra numa degradação moral e espiritual. E se você analisar os dias de hoje, as pessoas que estão distantes de Deus, elas estão cada vez mais imorais. O mundo está se degradando cada vez mais, irmãos. O que é o mundo? É cada aberração que a gente vai ouvindo, que a gente fala, os homens estão perdendo o raciocínio. Hoje eu recebi um vídeo de uma mulher que vai entrar dentro de uma igreja e fala: pastor, eu quero apresentar o meu filho. O senhor ora, pastor, oro. Quando a mulher chega, o pastor falou: o que é isso? Ela é minha bebê reborn. Quero consagrar ao Senhor. O que está acontecendo com o ser humano, irmãos? Nós estamos vendo criança de 14 anos de idade matando pai e mãe, destruindo a família inteira. Estamos vendo homens matando esposa, filhos, tacando fogo no próprio corpo. O que está acontecendo com a humanidade? É a degradação total. Olha a degradação moral, irmãos. As mulheres se tornam objetos. Mulheres são vendidas na rede social como prostitutas. As mulheres estão perdendo seus valores, os homens estão perdendo seus valores.
A família está perdendo o seu valor, é a degradação total da humanidade, mas tudo isso é a ausência de Deus. O espinho faz isso com a humanidade. Por que a humanidade está desse jeito? Porque elas não entenderam ainda que Jesus assumiu os espinhos por ela. Cristo, quando Ele assume o espinho, Ele está dizendo: vocês não precisam mais sofrer. Eu estou sofrendo no lugar de vocês. Chega de sofrimento, chega de degradação, chega, eu estou assumindo todo o sofrimento da raça humana. Cristo é a esperança da humanidade. Oh, aleluia! Cristo é a esperança da humanidade. Cristo é a esperança desse pai que está desesperado. Cristo é a esperança dessa mãe desesperada, desse jovem. Cristo é a esperança para esse mundo caótico. Cristo, só Cristo, só Cristo, irmãos. Aleluia, aleluia. Cristo é a esperança desse mundo caótico, perdido, imoral. Terceiro ponto da crucificação de Cristo, sabe que me deixa muito impactado? A lança que fere o lado de Jesus. O Jesus, ele vai ser crucificado. Está lá em João capítulo 19, a partir do versículo 33. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Porque o soldado romano, quando Jesus está sendo crucificado, começa a ter aquele raio, os trovões, a terra começa a ser abalada. Os soldados vão ver quem está vivo e quem está morto. E os dois ladrões ainda estavam vivos. Eles quebram as pernas do ladrão para que eles parem de fazer força com o corpo, relaxem para morrer. Mas quando eles olham para Jesus, Jesus já estava morto. O que é que Isaías vai profetizar? E não vai se quebrar um único osso do seu corpo. A profecia está se cumprindo. Versículo 34, contudo um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que isso presenciou, disso deu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade, para que também vós creiais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse as escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a escritura em outra passagem, olharão para aquele o quem o transpassaram. Sabe o que aconteceu com aquele homem que furou o lado de Jesus? Quando sai o sangue e a água começa a molhar ele. Ele olha e fala: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho. Nós matamos o Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. João está dizendo: aquele que viu testifica que é tudo verdade. Aquele soldado se converte e diz para João: é verdade, ele é o Filho de Deus. Eu vi saindo água e sangue. Eu vi, saiu água e sangue, água e sangue. Querido, por que sai água e sangue? Quando Cristo é perfurado daquele soldado romano, e ele vê que sai água e sangue, o primeiro passo que a gente tem que entender é como numa gestação. Quando a mulher está prestes a dar o parto, qual é a primeira coisa que acontece, mulheres? A bolsa estoura. Quando a bolsa estoura, o que acontece, mulheres? Não, bem alto. Sai água e sangue. Quando aquele soldado fura o lado de Jesus, ele não sabia, mas ele estava sendo usado por Deus para fazer a bolsa estourar.
Alguém está comigo? Alguém está comigo? Quando ele rompe a bolsa, sai água e sangue. Ele pensou: eu matei o Filho de Deus. Mas o céu estava dizendo: não, você está fazendo a igreja ser gerada hoje. Você está ajudando a igreja ser gerada hoje. Para o soldado ele estava matando o Filho de Deus, mas para o céu ele estava sendo como um médico, rasgando a bolsa, e a água e a sangue começou a sair de Jesus. Jesus, como uma mulher de parto, está gerando agora muitos filhos e muitas filhas, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, crianças, que vão se encontrar com a glória de Deus, serão transformados pelo poder de Deus. Por isso o processo de nascimento, novo nascimento, é a coisa mais linda que acontece na vida do Filho de Deus, irmãos. O processo de novo nascimento é a coisa mais maravilhosa que existe na vida de um cristão. Não tem nada a ver com religião, irmãos, tem a ver com novo nascimento. Em João capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos, ou melhor, Nicodemos vai ter com Jesus de madrugada. Ele fala: mestre, ninguém pode fazer os milagres que tu faz se não for enviado de Deus. Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, e ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos fala: como pode isso? Eu já sendo velho, eu voltar ao ventre da minha mãe. Jesus fala: não, Nicodemos, eu estou falando coisa simples, você não está entendendo. É quem não for nascido da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito, não é da vontade do homem e da mulher, não pode ver o reino dos céus. Pastor, quem é nascido da água e do Espírito? É simples, irmãos. Você não tem mais prazer nas coisas dessa vida. Você não tem mais prazer nos pecados desse mundo. Nada nesse mundo te atrai mais. É claro, você ainda está no corpo dessa morte. Existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Mas quem nasceu de novo sabe que o Espírito sempre vai prevalecer. Você sempre vai estar disposto a alimentar o teu espírito e crucificar a sua carne com Cristo. É a coisa mais linda, é o novo nascimento, querido. Porque o novo nascimento é o processo que nós passamos de ser gerado por Cristo na cruz. Água e sangue, gestação espiritual. Ninguém vai ver o reino de Deus. Ah, pastor, eu amo a Deus do meu jeito. Se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Não, pastor, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Se não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Tem que passar pela cruz. Vai ter que passar pelo ferimento de Jesus. Água e sangue, gestação espiritual. Só quem passa pela gestação espiritual de Cristo, gerado pelo ventre de Cristo, irmão, nasce de novo. E aí é nítido, irmãos. Ah, esse crente é mau caráter, não nasceu de novo. Esse crente é 7-1, compra e não paga, não nasceu de novo. Esse crente cobiça todos e todas, não nasceu de novo. Esse crente é prostituto, não nasceu de novo. Esse crente é mentiroso, não nasceu de novo. Porque quem nasceu do ventre de Jesus não tem mais pacto com as coisas dessa vida. Ele agora vive segundo as vontades do Pai. Por isso Jesus falou: quem é nascido da água e do Espírito. Aí Jesus conclui para Nicodemos: será como o vento, não sabe onde nasce nem para onde vai. Sabe o que Jesus está dizendo? Não tem mais vontade própria. A minha vontade, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou e que me enviou. Sim. Sim. A cruz, a coroa de espinho, o corte do lado de Jesus, do lado direito,
São elementos da morte de Jesus que nos dá direito à salvação e à vida eterna. Irmãos, a salvação não é para rico, a salvação não é para pobre, a salvação não é para negros, brancos, russos. A salvação é para todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus vai salvar o rico, vai salvar o pobre, vai salvar o negro, vai salvar o branco, o russo, o japonês, o africano. Ele vai salvar, mas tem que passar pelo processo do novo nascimento. Tem que passar pelo processo do novo nascimento. O problema é que a gente chegou em um momento da sociedade em que as pessoas acreditam, por interpretações, que Deus só veio para salvar o pobre. Deus veio para salvar a humanidade. O pobre é pobre porque decidiu ser pobre, irmão. Porque para ter riqueza tem que ter muito esforço. Se você for justo, né? Legal, não quer roubar ninguém, não quer fraudular ninguém, você vai ter que estudar muito, se dedicar muito, trabalhar muito. E aí você vai prosperar. Entende? Porque muitas pessoas criam uma coisa na mente. Parece que Deus não quer salvar o rico. Não, Deus vai salvar o rico também, irmãos. Mas Deus também vai salvar o pobre. Porque o interesse de Deus é salvar toda a humanidade. Amém? Cruz, maldição. Ele se fez maldito no meu lugar. Espinhos, humilhação e sofrimento. Ele foi humilhado e sofreu no meu lugar. Lança. Ele é cortado para que eu possa ser gerado. Três elementos da morte de Jesus que Jesus assumiu no meu lugar. Era tudo para mim e para você, mas Ele falou: não, eu vou assumir isso aqui. Alguém tem que pagar o preço do resgate da humanidade. Eu vou pagar o preço. Tem uma canção que diz: sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Vocês lembram? É música de crente velho, irmão, igual eu. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse nesse momento sobre esses três utensílios, esses três elementos da crucificação. Feche os seus olhos. Eu quero que você lembre da cruz. Eu quero que você lembre da coroa de espinhos, da lança que cortou Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa: Ele suportou tudo por amor a mim e a você. Suportou toda a dor.